Amém, irmãos? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Em 2 Tessalonicenses. É um texto que está no meu coração. Feliz com a presença do nosso pastor Marcelo, seu filho. Feliz, Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Para quem não sabe, pastor Marcelo, junto com seu filho, com a sua esposa, com a sua família, eles são membros desta igreja. Amém, irmãos? Eu já apresentei a esposa dele com a família, né? Que estava aqui no domingo. E agora, os irmãos já conhecem o Marcelo, né? Já conhecem. Mas agora, apresentando aos irmãos que ele faz parte da membresia dessa igreja. Os irmãos estão felizes com isso, irmão? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. 2 Tessalonicenses. Glória a Deus. Perdão, irmãos, Tiago. Tudo a ver. É Tiago. Tiago capítulo 2, versículo 18. Tiago capítulo 2, versículo 18. Foi uma campanha abençoada, hoje encerrando. Eu creio que não será diferente. E quando a campanha tem um tema bíblico e concernente à salvação, a tendência é a igreja esvaziar, infelizmente. Não era para ser, mas acontece. Mas louvo a Deus porque nós estamos aqui. Tiago 2, 18, os irmãos encontraram, amém? Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Glória a Deus. Agora abra sua Bíblia em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 12. Os irmãos encontraram? Amém? Vamos estar meditando, refletindo sobre esses dois textos. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E eles passando pela manhã viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Amém? Pode tomar seu assento, glorificando ao nome do Senhor. É uma palavra bem conhecida. Eu pretendo trazer uma abordagem bem simples e rápida. O texto de Tiago, quando nós abrimos a nossa Bíblia na carta de Tiago, nós se deparamos com um livro diferente dos demais, um livro muito prático, que ele é comparado ao livro de Provérbios no Antigo Testamento, porque o livro de Provérbios é um livro prático, e o de Tiago é um livro prático. Ele dá conselhos básicos, conselho que todo cristão deve seguir.
E aqui ele começa a falar a respeito da fé. E ele está repreendendo uma igreja. Ele está ensinando, admoestando uma igreja. E nessa igreja, muitos diziam ter fé. Então ele vai ensinar. Não é só dizer. É você dizer e fazer alguma coisa em relação ao que você diz. Se diz que tem fé, essa fé precisa ser evidenciada de alguma forma em nossa vida. Quer seja por uma mão que se estende para ajudar alguém, quer seja para esse ninguém gosta, uma mão na carteira para poder ajudar alguém, se preciso for. Quer seja um abraço que a gente dá. Tudo isso, irmãos, é uma fé em evidência. Aí aperta um pouquinho. O perdão que você concede ao ímpio. Pouco tempo atrás aconteceu um fato desagradável num lugar onde eu trabalhei, onde por causa de uma peça pequena, o rapaz pegou e ficou transtornado e me deu um tapa nas minhas costas, no meio da produção. Na hora o sangue deu uma fervida, que nós é crente, mas não tem sangue de barata. Olhei para ele, eu falei, eu vou falar com o encarregado. Só que no caminho até o escritório, eu fui refletindo. Falei, eu sou uma árvore forte. Eu não sou alguém sem propósito nessa terra. Eu tenho propósito. Se eu vou lá e falo, o meu pecado é maior, porque eu vou fazer ele ser mandado embora. E ele é um ignorante. Ele não sabe. Então quando eu cheguei na porta do escritório, voltei para trás, peguei outra peça e vida que segue. E hoje eu converso com ele normalmente. Mas a questão é, nós precisamos ter essa capacidade, porque todos viram o tapa e todos esperavam. Agora você tem que fazer ele ser mandado embora, vai lá. Aí através de eu dizer, não vou fazer isso não, porque ele vai ser mandado embora, eu não quero que ele seja mandado embora. Mas e o tapa? O tapa faz parte. Só recebe tapa, só recebe pedrada árvore que tem fruto. Árvore que não tem fruto, só tem folha, nunca vai receber pedrada. Árvore que tem perfume, que não tem perfume, nunca vai ser batida. Nunca, irmãos. Porque não presta, é só para fazer sombra. Só faz sombra. Louvado seja Deus. E ele vai falar, não adianta vocês falar que tem fé, se vocês não der algo que demonstre que essa fé de fato é verdadeira. Aí os irmãos podem perguntar, mas lá em Efésios capítulo 2 versículo 8 vai falar que a salvação ela vem pela graça, não é pela fé. Isso é dom de Deus, não vem de nós. O que Tiago está falando? Qual é a diferença? A diferença é que em Efésios Paulo estava falando para uma igreja recém-convertida, e Tiago estava falando para uma igreja já convertida, uma igreja imatura, que precisava aprender. Efésios era uma igreja que ainda estava fora, Tiago é uma igreja que já estava dentro. E pior do que estar fora, eu falei isso aqui quarta-feira, pior do que você estar fora é você estar dentro praticando errado. É bem pior. Você está dentro, mas pratica errado. É pior. Melhor lhe fora se não conhecesse, porque depois que nós conhecemos, o peso, o juízo, ele aumenta. O rigor de Deus aumenta sobre aquele que conhece e sabe da verdade. É por isso que Deus fala, e eu recito esse texto muitas vezes em Atos, que Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, deseja que todos se arrependam.
Mas ele está deixando bem claro, o tempo da ignorância. A partir do momento que passou-se a ignorância, entrou para dentro, conhece a verdade, se pecar, eu não tenho culpado por inocente. Esse pecado, por mais que eu peça perdão a Deus, ele será anotado. E um dia nós teremos de dar conta diante de Deus. Apocalipse. E abriram-se os livros. O livro das obras e o livro da vida. O livro das obras fala o quê? O que nós fizemos de bom, o que nós fizemos de ruim. E vai ter coisa vergonhosa que nós vamos ouvir. Que nós vamos falar, puxa vida, esse dia eu podia ter resistido mais. Vai ter coisa ruim, irmãos, e que foi escrito na nossa história por nós mesmos. Mas todas as vezes que nós pregamos sobre isso, toda vez que Deus nos traz uma palavra como essa, Ele está nos dando a oportunidade de deixar de fazer algo, de parar de praticar algumas coisas que têm desagradado ao Senhor, a oportunidade de se convertermos verdadeiramente e fazermos a obra do Senhor. Porque diz o tema, o que adianta estar na igreja segunda, de domingo a domingo, segunda a segunda, se o meu nome não está no livro da vida? E corre um risco muito grande de eu fazer uma obra imensa na terra, aos olhos humanos, mas porque a árvore, verdadeiramente, a raiz não é boa, e o fruto é mau, meu nome não está lá em cima. Eu vou suar, vou penar, mas quando chegar lá, ouvir um apartai-vos de mim. Fala, mas como assim, Senhor? Eu enfrentei sol, chuva, eu trabalhei, eu exerci misericórdia, eu ajudei na igreja. Pastor precisava de mim, eu estava lá. Ou pode ser para mim, imagina, Senhor, a palavra que o Senhor me deu, eu preguei. Todos nós iremos receber sentenças como essa. Só que se nós se arrependermos, se nós pedirmos perdão ao Senhor, se nós somos um crente fiel, que entende a nossa necessidade de dobrar o joelho e pedir perdão todo dia, quando chegarmos lá em cima, vai ser só uma recitação, vai pedir conta, vai ser ruim, vai ser, mas como você vai estar lá, observação, pediu perdão, foi perdoado. Louvado seja Deus. Avançando para nós terminarmos no horário, não vou cansar os irmãos. Então há essa diferença. A fé de Efésios é uma fé para salvação, e a fé que necessita de obra é a fé após a salvação. É uma fé de um crente que já é salvo. Então ele faz boas obras, ele produz bons frutos, porque ele é salvo, justamente porque é salvo. Porque a gente pensa, irmão, não tem como. Você imagina um crente salvo no Senhor Jesus, participa dos cultos, é cheio do Espírito Santo, e não produzir nada, tem algo errado nesse crente. Tem algo errado se não sai nada dele, se não muda nada nele. Tem algo errado. Tem que ter alguma coisa, irmãos. Tem que ter testemunho para contar, tem que ter experiência para contar, tem que ter novidade de vida. Um crente que é fiel e que está na presença de Deus, tem que ter alguma coisa para contar, irmãos. Nós saímos daqui, vamos para casa, irmãos, e a gente não vai à toa. Nós vivemos com propósito, então nós vamos para casa. Vamos fazer o quê? Vamos ir rumo ao propósito. Vamos orar de madrugada, vamos buscar experiência, e no culto a gente vai compartilhar. A gente acha que tem que buscar aqui, mas não é aqui que a gente busca. Aqui é o lugar do testemunho, aqui é o lugar da edificação, mas aonde nós buscamos verdadeiramente é em casa.
Eu falei aqui, eu repito, a necessidade de reclusão, se esconder. Você já sentiu a necessidade de se esconder, irmãos? Quando a prova está apertada, mesmo que você quer falar com Deus, mas você não quer falar com Deus num lugar aberto. Você quer falar com Deus num lugar fechado e escondido. Se pudesse, você entrava debaixo da pia. Quem já passou por isso, irmãos? Levanta aí que eu já levantei para não ficar sozinho. Esse é o momento que o Espírito Santo faz. É porque a guerra nesse momento ela está no seu nível mais pesado. Então é o Espírito Santo que nos leva para um lugar mais do que secreto. E nesse momento a vontade que tem é de se enfiar debaixo da terra, enfiar a cabeça lá dentro, para ninguém ver. É por que quando a vitória vem a gente quer o palco, a gente quer o público. Quando vem o deserto a gente quer a solidão. Louvado seja Deus. Então nós precisamos entender, irmãos, precisamos buscar se esconder, para que Deus venha se revelar a nós e manifestar coisas sobrenaturais em nossa vida. Eu falo para os irmãos, você fala, eu tenho uma grande promessa na minha vida. Você pode me falar isso, eu tenho uma grande promessa na minha vida, pastor. Mas eu digo para você, se você não mover, se você não começar a se mover, você vai continuar parado e vai morrer parado. Se você tem uma promessa, você precisa se mover em direção a ela. Se você recebeu um chamado, e você sabe qual é, porque o chamado é uma coisa que não é de fora para dentro, né? É algo que já vem de dentro para fora, você já sabe, está queimando aí. Você já nasce com ele, já está queimando. Então você sente, ele queima. Louvado seja Deus. Então se você sabe, você precisa correr em direção a ele. Porque tem coisa que Deus não vai fazer. Deus ele vai te empurrando de algum jeito. Mas eu falo para os irmãos, se você não tiver disposição de se apresentar na hora que Deus pedir, sinto lhe dizer, a promessa não vai ser realizada. Porque Deus conta com o ser humano. Deus podia fazer tudo sozinho ou não podia, irmãos? Podia, tem poder para isso. Mas por que ele chamou Davi? Davi, a gente tem a prova, o gigante era para cair para trás, porque quem recebe uma pedrada na testa, e para derrubar um gigante tem que ser uma pedrada com força, cai para trás, o gigante cai para frente. Significa que a pedrada foi só um símbolo. Quem derrubou foi a mão de Deus dando um peteleco na orelha na nuca do Golias. Então o que Deus estava querendo? A participação do homem. Na tua promessa ele quer a tua participação. Você não é o todo, mas ele quer a tua participação. Se você não se prontificar, estou aqui, Pai, se o Senhor me prometeu, eu quero fazer, quero realizar, manda para onde eu quiser que eu estou indo. Eu acredito. Fazer como Abraão, vai para o sul, vai seguindo, que eu vou te mostrar ainda onde é. Então tá bom, estou indo. Porque se você não começar a caminhar, irmãos, você vai continuar em Ur dos Caldeus. A gente tem o pai de Terá, lembra do pai de Terá? O pai de Abraão, Terá. O pai de Abraão, ele parou também. Ele tinha um filho chamado Arã. Pode pesquisar, está na genealogia. Conta poucas histórias, mas conta histórias ali profundas. E a questão é que naquela época onde os pais enterravam os filhos, Terá tem que enterrar um filho, que possivelmente foi morto de forma cruel por alguém, Arã. E esse filho trouxe uma grande dor por causa dessa perca. Terá ficou muitos anos na mesma terra devido à perca de Arã. E ele começa a caminhar com muita insistência. Abraão fala, a gente tem que sair daqui.
Deus já tinha falado para Abraão faz tempo, no capítulo 11, para ele sair. E ele não saiu. Morreu Arã. Quando morre, ele começa a se movimentar. Aí que ele começa a pensar em sair. Às vezes precisa acontecer alguma coisa, irmãos, catastrófica dentro da nossa casa para a gente sair. Eu sei que é pesado, mas às vezes acontece e fala: por que está acontecendo no meio da minha casa? Parece que abriu uma cratera e eu estou afundando e não tem quem me ajude. Porque Deus já mandou você sair, você continua no mesmo lugar. Então Ele permite algo acontecer ali dentro, um transtorno, para você começar a se movimentar em direção à promessa. É aquela história da águia que eu já falei para os irmãos, que a águia é um bicho que tem uma pedagogia sensacional, extraordinária, é a águia. E por isso que Deus compara a nós, a águia. E Deus é comparado à águia, porque o jeito que Ele nos ensina também é idêntico. Os irmãos sabem, a águia, quando o seu filhote está já apto a voar, ela identifica, ela sabe. E o ninho da águia, ele tem ali partes da pele, da pena, da pelugem da águia, que vai soltando, ela vai trocando, ela vai colocando em cima. Ela forma o ninho dela da sua própria pelugem. Só que embaixo da pelugem tem espinho. Quando está apta para voar, ela começa a tirar a pelugem e deixa o espinho começar a espetar o filhote, para ver se ele sai, por livre e espontânea vontade. Mas às vezes não sai, está espetando, incomodando, mas ele não sai. Aí a águia vai ser mais radical. Ela pega ela pela garra, com a sua garra, e lança ela de cima do penhasco. E a águia, irmãos, só mora em montanha. Ela lança ela lá de cima, mas não deixa ela sozinha. Lança ela em queda livre e vai atrás, para se porventura ela não conseguir voar, a mãe águia vai lá e pega ela e sobe de novo, e tenta mais uma vez, e vai tentando até ela bater as asas e aprender a voar. Aí você pensa, parece que você está caindo em queda livre, parece que a queda ninguém está vendo, porque você é muito forte, você sempre acude todo mundo, e você parece que está caindo em queda livre, não tem ninguém para ajudar. Mas entenda, o Deus Todo-Poderoso, Ele está permitindo você cair. Foi Ele que soltou. E eu uso mais um texto e já finalizo. Eu uso mais um texto, onde vai dizer o seguinte: que não nos sobreveio, irmãos, lembreis, não ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi além da nossa força. Por que eu cito isso? Porque nós pensamos que desenvolvemos o conceito de que Deus não prova ninguém além da força. É porque nós confundimos um texto onde fala que Deus não permite a tentação além da força. Tentação, já disse para os irmãos, que é você na mão do diabo. Deus permitiu o diabo te tentar? Ele não permite. Não permite, que Ele te conhece, conhece eu. Mas provação é nós na mão de Deus. Provação é você na mão de Deus. Então Ele permite passar das forças, você soltar a corda, você ficar sem rumo, para que Ele encontre o controle da tua vida. Quando você perde totalmente a força, o que você faz? É a hora que você enfia a cabeça na terra, é a hora que você se esconde, é a hora que você fica sem rumo, é a hora que você entra dentro do banheiro, abaixa a tampa do vaso, dobra o joelho e começa a chorar, pedindo socorro. Não tem as melhores palavras, mas o Espírito Santo, que é o melhor orador e intérprete, entende o seu gemido e leva a Deus exatamente o que você está precisando. E Ele te segura com mão forte ali naquela provação.
E quando você menos espera, você se levanta como um guerreiro preparado para uma nova guerra. Por isso a vida cristã, irmãos, já estou concluindo, ela é de altos e baixos. Porque vira e mexe, Deus precisa dar uma sacudida na gente. Pensa num povo acomodado, é crente. Eu não vou falar de só crente, ser humano. Prova disso, quer saber? Tem ímpio que ele não vem porque não está doendo nada. Ele não vem porque não está em guerra, mas vem a guerra para ver. Ô irmão, que dia que tem culto lá na igreja? Irmão, sempre tem culto lá na igreja. Segunda até, pode ir qualquer dia. Se precisar, eu abro a igreja para você. Então eu estou indo lá. Por quê, irmão? Teve um que falou para mim, eu achei um barato. Eu bati na minha esposa. Foi, você bateu na sua esposa? Então eu vou orar por ela. E depois que estiver resolvido, eu oro por você. Bati na minha esposa, estava na delegacia até agora. Então eu vou lá. Foi até bom que não veio, já resolveu por lá mesmo. Eu falei, então você ia por causa disso, que você bateu na sua esposa? Então você sabe que você está errado, né? Então tá bom, vai lá, resolve o que você tem que resolver na delegacia. E eu vou orar pela tua esposa. Separaram, não estão juntos hoje, infelizmente. O casamento foi destruído, começou mal, terminou mal. Mas a questão é que se a gente não pergunta a causa, a gente acaba ajudando um espancador. Estou orando, Senhor, abençoa, prospera o caminho desse homem. Não, eu preciso, nunca precisou, porque está precisando agora. E ele fala, porque eu bati na minha esposa. Falei, então tá bom. Então, irmãos, fique com essa palavra no seu coração. Evidencie a tua fé. Porque aquilo que a tua palavra não consegue, aonde a tua palavra não consegue chegar, as suas atitudes chegam. O seu testemunho tem chegado. E quando menos esperar, irmãos, você vai ver a pessoa com quem você tenta se comunicar através de palavra, sentadinha do teu lado. Eu creio. E tem pessoas que talvez não vão sentar do seu lado, mas quando chegar lá na glória, você vai falar, você aqui vai estar lá em cima, porque recebeu no coração e em algum lugar por aí exerceu a fé. Amém, irmãos? Fique com essa palavra no teu coração. Eu agradeço a diaconisa Inês pela direção desse trabalho. Depois eu vou estar passando para ela, para poder ela estar dando os agradecimentos. E perceberam, deu uma enxugada, né? Não é só a chuva não, irmãos. A batalha esses dias tem sido ferrenha. Quarta-feira, sexta-feira tem sido os dias mais difíceis. Tá pesado e não tá fácil, irmãos. Tá difícil até para mim, tá vindo, tá pegando todo mundo. É a guerra, ela está se intensificando. E se ela está se intensificando, é porque algo poderoso de Deus vem ao nosso encontro. Pode esperar que vai acontecer. Porque Deus, Ele sempre deixa lá no coração nosso, deixa no nosso coração aquela expectativa, para a gente saber, está apertado, mas é porque está vindo coisa grande aí. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a todos que vieram, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um. Amém? E do familiar dos irmãos que ficaram em casa. Amém? Agradeço a irmã Inês. Deus abençoe grandemente. E vou estar passando para ela agora, está dando os agradecimentos dela. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Eu agradeço primeiramente a Deus, né, que me concedeu, me trouxe até aqui, né. O Senhor sabe de onde Ele me tirou e eu sei, né, o porquê que eu estou aqui. Como o pastor mesmo falou, né, vão ter dias de guerra, dias difíceis, né, mas o Senhor está conosco. Vai ter dias que a gente vai querer correr, voltar para trás, né, mas nós já conhecemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não tem como mais voltar para trás. É só para frente que nós vamos. Amém? Glória a Deus.
Eu agradeço a vida do pastor pela confiança, né, de me colocar para dirigir uma campanha. Eu agradeço grandemente a confiança do pastor. Agradeço a vida de cada irmão, né, que esteve aqui até o final, lutando junto. E é assim que nós temos que continuar. Amém? Glória a Deus. Lutando junto, buscando, vindo à casa do Senhor, porque é aqui que nós encontramos força, né? É aqui que nós encontramos o Senhor, né, que nos guarda, que nos protege. Nós precisamos estar vindo à casa do Senhor. Aconteça o que acontecer nas nossas vidas, nós precisamos estar na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço em nome de Jesus a vida de cada irmão que aqui esteve. Amém? Eu sou muito grata à vida de cada um em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Amanhã nós teremos uma saída. Nós vamos